Dia 17/6, terça-feira, fechamento de mercado. Vou começar aqui então, mini índice. No dia de hoje, o mini índice acabou abrindo com as médias um pouco mais flats. O mercado abriu com leve gap aí de baixa, de aproximadamente do fechamento de ontem, 500 pontos. O mercado abriu, acabou sentindo esse fundo anterior aqui, o último fundo relevante do dia, tá? Junto com a VWAP do dia anterior. Então, VWAP do dia anterior, geralmente o mercado acaba sentindo o preço nessa região e acaba tendo um certo repique, foi o que o mercado fez. Então, chegou nessa região, essa região depois, o restante do dia, ela foi uma região que acabou fazendo preço, como dá para ver aqui, e acabou impactando aí as movimentações, tá? O mercado já vinha com uma lateralidade já nesse final do dia aí, no dia de ontem, tá? Se a gente pegar aqui dentro dessa região, ó, a gente pode ver que em mercados laterais o preço faz o quê? Ele testa romper topos e romper fundos. Então 80% dos rompimentos em mercados laterais são falsos. E não seria diferente no dia de hoje. Tá? Então se a gente projetar aqui ó, uma caixinha exatamente nessa região, ó, o que o mercado fez. Ele ficou trabalhando dentro desse range, tá? Então, testando um rompimento para cima, testando um rompimento para baixo, ficou preso dentro dessa região aí até aproximadamente umas 10 horas depois da abertura do mercado à vista. Então, o mercado começou a trabalhar um pouco mais abaixo dessa região, tá? Ó, então, exatamente depois da abertura do à vista, ó, o mercado já começou a romper fundo e começou a trabalhar mais abaixo do fundo, tá? Então, se a gente minimamente pensar que depois da abertura do mercado à vista o índice começa a fazer melhor movimentações e escolher um lado, então a gente já poderia pensar numa entrada exatamente nesse candle aqui, onde que já era 10h28 da manhã, tá? Pelo gráfico de 2 minutos, onde o mercado fez o quê? Ele testou um rompimento da VWAP, tá? Onde o preço já estava começando a trabalhar mais para baixo, ó. Ele já tinha feito um topo mais baixo do que os anteriores, então ele já estaria descaracterizando essa caixinha aqui, né? Exatamente nessa região, então ele já começou a trabalhar abaixo da caixinha, tá? Então se a gente pegar exatamente nesse candle, o que o mercado fez, tá? As médias de 50 e 72 já estavam acima do preço, tá? E as médias menores estavam abaixo do preço, tá? E abaixo da VWAP também, tá? Então já indicaria um possível início de movimento aí do dia, tá? A gente tinha algumas outras travas um pouquinho mais para baixo ali pelo 15 minutos, que seria a 50 e logo abaixo a 72, tá? Que poderia impactar no preço e de fato foi o que aconteceu. Então, exatamente ali, ó, o preço acabou impactando ali, ó, exatamente na 50, então ele acabou ficando um pouco mais travado nessa região, tá? Antes de pegar essa grande movimentação para baixo aí. Então aqui foi a primeira entrada do dia. O mercado deixou um stop aí de 84 pontos, tá? E se a gente pensar num possível alvo dessa movimentação para baixo, seria exatamente nessa média de 500 aqui do 2 minutos, onde o mercado teria buscado aproximadamente 500 pontos. Por que exatamente aí? Porque se a gente pegar uma FIBO intraday, tá? No primeira movimentação do dia, ó, o mercado tinha cravado o primeiro alvo de espelhamento e segundo alvo de espelhamento, tá? Então ele cravou o segundo alvo de espelhamento e ele travou nessa região e ele ficou ali por aproximadamente uns, vamos ver aqui, ó, uma meia hora dentro dessa região até dar continuidade a essa baixa, tá? Então o mercado ficou trabalhando ali naquele range, meia hora, e exatamente nessa região tinha o quê? Tinha as 200 do 5 minutos, junto com as 72 do 15 minutos, tá? E a 20 dos 60 minutos. Então era uma região bem importante para finalizar o trade, para quem não é um tanto arriscado aí e
buscar continuidade nas grandes movimentações, tá? Óbvio que o mercado tinha mais espaço para andar para baixo, né? Mas aqui já teria dado 500, 600 pontos aí depois dessa entrada aí, tá? Foi uma das únicas entradas que eu vi de manhã, tá? A segunda entrada que eu vi na parte da manhã foi exatamente aqui, onde era 11 horas da manhã, então o mercado veio trocar polaridade. Então ele trabalhou abaixo, ó. Ele trabalhou abaixo, ele fez uma caixinha abaixo e ele veio trocar polaridade com essa região, a região da VWAP do dia anterior, esse último fundo relevante e esses últimos fundos que ele ficou deixando aqui naquela primeira movimentação mais lateral do dia, tá? Então ele veio, testou a VWAP, tá? Testou a 72 a 50 do 2 minutos e fechou esse candle de ignição para baixo da 9. Então foi uma das únicas entradas, essas duas que eu vi na parte da manhã, tá? E também buscando alvos exatamente nessa região aqui, tá? Então aqui não é uma oportunidade de aumento de mão, na minha visão, tá? Porque o mercado não tinha dado uma grande movimentação aí para... Ele tinha andado aproximadamente 90 pontos para poder aumentar a mão. Então eu geralmente gosto de aumentar a mão se fosse aqui, então 300 pontos, né? Se eu tivesse dentro desse trade quisesse buscar uma continuidade mais macro, exatamente quando o mercado tocou aqui na 20, ó, ele fez 2 toques na 20, tá? Só que o primeiro toque na 20 que ele fez, ó, ele fechou com um candle muito forte e muito fluxo para baixo, tá? Então eu não gosto de pegar esses candles com muito fluxo, porque o mercado deixa um stop muito caro, tá? Então ele testou aqui, ó, uma vez, exatamente nesse candle, tá? Fechando para baixo da 9 com ignição e depois acabou estopando aqui. Se a gente esperasse pegar minimamente uma continuidade do movimento apenas visando a 9, tá? Só que se a gente buscar, ó, a 9 dos 5 minutos, ó, ele tocou depois. Então foi exatamente nesse segundo candle aqui, ó. Nesse aqui. Opa. Ó, então exatamente nesse candle aqui sim, aí sim foi o primeiro toque da 9, tá? E depois aqui sim, aí ele fez um toque na 20 e fechou para baixo com stop baratinho aqui, ó, exatamente esse candle. Então aqui, ó, o stop foi de aproximadamente 90 pontos. Então essa foi a grande oportunidade de continuidade do movimento, tá? Exatamente nesse candle. Fora isso, aqui foi um stop muito caro, tá? Depois dessa entrada, com stop mais barato, atrás da 9 do 5 e da 20 do 2 minutos, aí sim buscar uma continuidade. Continuidade para onde? Tá? Se a gente buscasse mais uma fibro intraday, a gente poderia buscar mais alvos aqui para baixo, tá? Então, teria mais alvos exatamente aqui embaixo, buscando aí mais 300 pontos para baixo, tá? Só que exatamente nessa região não tinha nenhuma outra trava para sair a não ser esse terceiro alvo, tá? Agora, se a gente pegar a mínima do dia, deixou uma grande oportunidade de compra, tá? Se a gente der um zoom out no gráfico e a gente pegar uma FIBO dessa última movimentação de alta aqui, esse último fundo relevante do dia 13 da sexta-feira, e com a máxima de ontem, o mercado cravou exatamente aonde, ó? Exatamente no 61.8. Macro. Exatamente aqui. Aqui deixou uma grande oportunidade de compra para buscar o quê? Minimamente uma 9 do 15 minutos ou do 60, né? Então, o mercado fez o quê? Ó? O mercado cravou exatamente nessa região, em confluência com o pivot point exatamente nessa aqui,
E também pelos 60 minutos, aqui ó, a gente tinha uma 9 do 60, uma 200 uma 9 do diário, uma 200 e uma 50 do 60 minutos, tá? Junto com o Pivot Point e junto com 61 macro, tá? Então tinha muitas confluências para fazer esse trade. Buscando minimamente um stop muito barato nessa região, tá? Se a gente pegar no risco aí, o stop fica muito barato. E buscando minimamente então a 9 do 15 minutos, que deu 300 pontos. Ou alguma média dos 60 aí, que já andou aproximadamente uns 500 pontos, tá? Em confluência disso tudo, olha o que o mercado acabou fazendo depois, tá? Ele acabou formando uma espécie de canalzinho exatamente nessa região, tá? Então daria para ter pego um outro trade de continuidade nessa região, sendo que o mercado já tinha cravado um 61 mais macro. Se ele não fosse continuar a cair, então ele deixou uma oportunidade de compra nesse candle aqui, ó. Onde o mercado fez um certo terceiro toque dessa região aí, tá? Ele falhou o movimento mais de baixo. A gente estava fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Buscando essa região que seria um topinho desse canal. Seria uma operação um pouco mais arriscada, né? Para quem gosta de pegar esses trades mais arriscados, tá? Então, buscando a região ali das 200 do 2 minutos, em confluência com o topinho desse canal aí, dando aproximadamente uns 270, 300 pontos aí nessa região, tá? Óbvio que depois o mercado andou um pouco mais, ele fechou nessa leve lateralidade aqui no final do dia, tá? Essas foram as oportunidades do dia de hoje, as que eu observei, tá? Então foram 3 trades aí de venda e vamos dizer que um trade de compra, que esse aqui não foi muito relevante aí. Então foram 4 oportunidades no dia de hoje, tá? E é isso, amanhã tem mais.